Graça e paz, igreja. Bom, hoje a nossa palavra, o tema dela é sobre cresça no Senhor. Essa palavra ela se encontra em Colossenses, do capítulo 2, o versículo 6 e 7. Vamos ler juntos? Portanto, assim como recebeste a Cristo, Jesus o Senhor, assim também nele andai. O versículo 7, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Paulo, ele escreve para o pessoal de Colossenses, para a igreja de Colossenses. Ele já havia pregado para essa igreja, era uma igreja que já tinha recebido a Cristo, só que faltava agora uma coisa muito importante, que era o crescimento espiritual. E ele se preocupando com isso, ele dá 3 dicas que vamos falar depois. Ele se preocupando com essa situação, ele vai falar que a importância do crescimento espiritual. Bom, primeiramente, quando você recebe a Cristo, você se torna feitos filhos de Deus, você é filho de Deus, como se encontra em João 1,12. Segunda coisa, quando nós aceitamos Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Isso se encontra em Romanos 8,14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E também tem uma coisa que é super importante. Quando nós aceitamos Cristo, nos tornamos templo do Espírito Santo, morada, habitação de Deus. E isso se encontra em 1 Coríntios 6,19, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Geralmente, quando a gente aceita o Senhor Jesus, nós temos uma nova vida. Em 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E um pequeno resuminho em Efésios 4, do 22 ao 24, diz que nós devemos nos despojar do velho homem, que se corrompe, e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus. E daí nós começamos nossa jornada, nossa caminhada com Cristo, e nessa caminhada ela requer que nós devemos mudar as nossas atitudes, alguns comportamentos, e mudar faz parte da nossa vida. Nós mudamos nossas atitudes e comportamento a todo momento. Nós mudamos para ir para a escola, para o curso, para a faculdade, em amizade, em namoro, casamento, família. Estamos sempre em processo constante de mudança. Mas em contrapartida, o mundo diz que você não precisa mudar. O mundo diz que do jeito que você está, tá bom. O mundo diz que as pessoas têm que te aceitar do jeito que você realmente é e que elas vão ter que te engolir. Mas a gente acaba mudando para tudo. E por que existe tanta dificuldade para a gente mudar na presença de Deus? A palavra de Deus em Gálatas 5,17 diz: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A palavra de Deus nos diz que há uma luta, uma briga da carne, que são as nossas vontades, contra do espírito, que são as vontades que agradam a Deus, são as atitudes que agradam a Deus. E essa guerra, essa luta, a gente tem desde que aceita o Senhor Jesus Cristo. Só que somos nós que damos a resposta. Quem vai ganhar essa luta? Somos nós, através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos ter cuidado com as nossas atitudes, com as nossas respostas negativas, para não entristecer o Espírito Santo, para não apagar o Espírito Santo na nossa vida.
voltar à prática do velho homem ou retornar ao que você fazia antes. Você aceitou Jesus, mas está ramelando, voltando a fazer o que fazia antes. Ou querer viver como se não tivesse conhecido Jesus. Tome cuidado. Em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Você é livre. Paulo, ele escreve para um povo que era livre, um povo que tinha aceitado o Senhor Jesus Cristo, um povo que era filho, que tinha uma identidade, era filho, que ouvia a palavra de Deus, e um povo que era habitação de Deus. Mas Paulo, ele se preocupa tanto com o crescimento daquele povo, que ele vai dar 3 dicas que se encontram em Colossenses, que foi o primeiro versículo que a gente leu. A primeira dica que Paulo dá é andai nele. Essa dica significa você dar passos, caminhar sempre na direção de Cristo, tomando cuidado para não se desviar nem para a sua direita, nem para a sua esquerda. Andar com Cristo é agir como Ele agiria, é incluí-lo na sua vida. Não é algo momentâneo, só vou incluir agora porque eu estou precisando de uma bênção. É algo constante. E não é só quando você está disponível. Andar com Cristo é desde o momento que a gente recebe. Poxa, eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador. Então, daí em diante, até a eternidade, iremos andar com Cristo. E isso é sem pausas. A segunda dica que a palavra de Deus nos dá é sobre estar arraigados. Arraigados tem a ver de você ter raízes. Você criar raízes, você ter uma história, E história, você precisa ter vínculos com pessoas. Ter raízes é designado a questão de você pertencer a algum local. A igreja a qual você começou a aprender mais de Deus. Você pertence ao corpo de Cristo, à igreja. Você ter raiz é você saber que você tem uma identidade, que você é filho de Deus. É saber que você tem uma nova oportunidade de vida em Deus. É saber que dentro de você dons vão ser liberados. Que você pode ser um instrumento para Deus. Ter raízes também tem a ver com a prática dos valores que você aprende dentro da palavra de Deus. É a sua vida de intimidade com Deus. Ter raízes tem a ver quando ninguém está vendo como você é, como você se comporta, quais são suas respostas. Porque a raiz ela fica escondida, ninguém vê, só Deus vê. E através da raiz nós conseguimos pegar nutrientes do solo para que a gente possa se alimentar e ter frutos. Bom, aí vamos à segunda parte do arraigados. Para você estar arraigado, você precisa estar plantado. Se você recebeu o Senhor Jesus Cristo, você está plantado num solo bom, onde há nutrientes. E para você se alimentar desses nutrientes, você tem que ter raízes nesse solo. E para você ter raiz, você precisa ler a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Você precisa ser adubado por oração, ser regado por jejuns. Em Salmos 92:13 diz: os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Está em Salmos 92:13. Então, ter raiz tem a ver com vínculos, então não tenha medo de se firmar na presença de Deus, de ser membro de uma igreja, não tenha medo de participar de um ministério. Se Deus te chamou, vá. Não tenha medo. E também ter raízes tem a ver com a sua intimidade, a sua vida com Deus. Outro ponto bem importante é a questão, que é a terceira dica, dos edificados. Edificar quer dizer erguer-se, construir, ser criado. Construir a partir de um ponto.
de uma base. E nós construímos nossa vida na presença do Senhor. Cristo é a nossa base. Assim como está escrito em Mateus 4:24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Bom, Deus deseja que a gente cresça nele, em tudo. E uma das coisas que ele diz, tá? Só um minutinho. Uma das coisas que ele diz se encontra também na palavra de João 15:4, que diz: permanecer em mim e eu permanecer em vós. Sabe, às vezes o que impede o seu crescimento é a falta de você permanecer. Hoje você está numa igreja, amanhã você está em outra. Daqui a pouco, se não foi do seu jeito, você vai partir para outra. Hoje você está num ministério, amanhã você está em outro. E outro, e outro, e outro. Você não cria raiz, não cria história. E antes de você partir para outros ministérios, tem gente que ainda está em pior situação. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Uma hora está firme com Deus, outra hora está chorando na presença de Deus bem distante. Deus, Ele quer que você rompa isso essa noite. Pare com esse ciclo. Você começa e para sempre algo. Você não cresce, Deus quer que você rompa isso, que você cresça, que você vá além, que você caminhe nele, que você esteja arraigado, firmado, que você tenha uma história, que você construa a sua história dentro da presença dele. Então, hoje eu te convido, onde você estiver, nós vamos orar para quebrar isso, vamos orar para que Deus nos dê força para passar por isso. Passar por essa situação, que você possa florescer aonde você estiver, que você possa ter raízes, que a partir de agora você possa ser cheia cada dia mais pela presença do Senhor e ser muito usado na presença do Senhor. Vamos orar? Meu Senhor Jesus, te agradeço por tudo, papai, eu agradeço pelo teu amor, pelo teu carinho. Senhor Jesus, nos ajuda a ser fortes, a ser firmes na tua presença, nos ajuda a crescer na tua presença. Não deixa a gente mais desistir, Senhor Jesus. Meu Pai, nos dá força para continuar, por favor, meu Deus. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai. Fortalece ao irmão que está cansado, ao irmão que não tem mais força, meu Senhor Jesus, para continuar. Firma eles, meu Pai, firma os pés, meu Deus, firma o joelho, Pai. Firma, meu Deus, ele na tua presença, Pai, que ele consiga romper, que ele consiga te servir, que ele consiga, meu Deus, te adorar, que ele consiga andar contigo, que ele consiga falar não para sua carne, que meu Deus, o Espírito vença sobre a vida dele, que o Espírito Santo viva sobre a vida dele, que o Espírito Santo se alegre sobre a vida dessa pessoa, Pai. Meu Deus, que a cada dia a chama do teu amor venha queimar sobre o coração, meu Pai, de cada um que escuta, meu Deus, esta oração. É isso que eu te peço, Paizinho, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me agradeço. Amém.